Paz do Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe poderosamente a todos vocês. Eu sou o pastor Rômulo Bereano de verdade, com mais uma reflexão. Seja voz, não seja eco de ninguém, isso é muito feio. Deixa eu falar algo para você. Ao longo da minha caminhada cristã, nós temos aí anunciado as boas novas de salvação, pregado o evangelho, casas de recuperação, pontos de pregação, trabalho da capelania, igrejas, congressos, enfim, e anunciando o evangelho e sempre procurando vir buscar na fonte. Cuidado com o posto da internet. Você que anuncia a palavra, eu estava vendo agora há pouco aqui um rapaz ministrar a palavra e despertou a atenção em fazer esse vídeo. E ele pegou exatamente os mesmos textos, a mesma fala do Hernandes Dias Lopes, apenas deu uma melhorada e aplicou. Nem ao menos ali procurou tirar, claro que a gente sempre tira uma coisa daqui, outra coisa dali, mas exatamente a mesma fala, exatamente a mesma palavra, exatamente as mesmas colocações. Isso é muito feio. Sabe o que isso me mostra? Qual é a mensagem que está transmitindo para mim? E da mesma maneira que estiver transmitindo para mim, eu creio que transmite para todos os outros que têm conhecimento da palavra e examinam também as escrituras, que ele não buscou na fonte. Ou seja, simplesmente ele foi no poço da internet, pegou aquela informação, viu aquelas palavras de efeito que ia mexer com o emocional, mexer com os sentimentos e pum, vomitou para fora. Seja a voz, não seja eco de ninguém. Por que eu digo isso? Eu sempre vou insistir nisso, né, a importância do estudo, da examinação da palavra. Então vamos lá. É um exercício filosófico. Quantos segundos nós temos em um minuto? Responde aí, pensa aí. Quantos segundos nós temos em um minuto? Parou? Respondeu? Vamos adiante. Segunda pergunta. Quantos minutos nós temos em uma hora? Vou repetir. Quantos minutos nós temos em uma hora? Parou? Pensou? Respondeu? Espero que tenha acertado. Terceiro, aqui 99% irão errar. Quantas horas nós temos no dia? Quantas horas nós temos no dia? 99% irão errar. Quer ver? Aí você respondeu assim, ó, 24 horas. Pé. 12 horas no dia e 12 horas na noite. Vamos avançar. Quantos dias nós temos por semana? 7. Quantas semanas nós temos no mês? 4, algumas vezes 5, mas em uma sua maioria, 4. E quantos meses nós temos no ano? 10, 12 meses. E a minha pergunta é no sim, sim e no não, não, de Mateus capítulo 5, versículo 37. Quanto desse tempo você tem dedicado ao estudo, à examinação, à leitura, à meditação? Como Deus falou para Josué, medita no livro dessa lei de dia e de noite. Como o salmista escreve, bem-aventurado aquele que medita no livro dessa lei de dia e de noite. Quanto você tem examinado? E essa é a resposta. Então, perceba que em Atos, capítulo de número 19, você não sabia disso. Eu falo com toda certeza, sem medo de errar, sem ser petulante, sem ser arrogante, sem ser prepotente, porque o nível ralo do relacionamento com a palavra vai revelar isso. Você sabia, ou melhor dizendo, você não sabia que em Atos 19, no versículo 9 e 10, todo mundo da época já havia sido evangelizado? Por isso que eu estou com essa camiseta aqui, ó. Ide e pregar o evangelho a toda criatura, uma das ordenanças de Deus. Eu vou repetir. Você sabia que em Atos 19, no versículo 9 e 10, todo o mundo da época já havia ouvido falar de Jesus? Deixa eu ser um bom bereano e fundamentar. Atos 19, pegue sua Bíblia aí e verifique. Versículos 9 e 10. Mas, como alguns deles endureceram e não obedecem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles, separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. Atos 19, agora o versículo 10. Redobre a atenção, aguce a sua audição e preste atenção no texto que você não sabia e não conhecia. Versículo 10. E durou isso por um espaço de 2 anos, de tal maneira que todos, preste atenção, que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos. Se você pegar Atos dos Apóstolos, do início da igreja, a partir do capítulo 2, chegar em Atos 19, todo mundo da época já havia sido evangelizado. E o que eles falavam? A palavra. O que eles anunciavam? Eles estavam fundamentados na onde? Na oração, no partir do pão, na doutrina dos apóstolos, na doutrina de Jesus Cristo. Portanto, meu irmão, minha irmã, não recorra ao poço, vá à fonte. Jesus diz que quem crê nele, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão fontes de água que jorrem para a vida eterna, para a eternidade. Que você possa ser
um canal de bênção, que você possa ser um instrumento, que você possa ser um arauto, que você possa ser uma ferramenta poderosa na instrumentalidade do Espírito Santo de Deus, e que Deus, quando olhar para dentro de você, meu irmão, minha irmã, Deus, quando olhar para dentro de você, Ele possa olhar dentro de você e não ver somente Facebook, Instagram, YouTube, dancinha do TikTok, mas ele possa ver salmos, ele possa ver provérbios, ele possa ver livros históricos, ele possa encontrar livros poéticos, ele possa encontrar as epístolas paulinas, as epístolas pastorais, as epístolas gerais, ele possa encontrar o Apocalipse, ele possa encontrar o escritor aos Hebreus, ele possa encontrar os evangelhos, a boa nova de salvação. E Isaías escreve e Paulo ratifica escrevendo aos Romanos: quão formosos os pés dos que anunciam as boas novas de salvação. Então a minha fala hoje aqui é: seja voz, não seja eco de Senhor ninguém. Que Deus te abençoe. Eu sou o pastor Rômulo, um bereno de verdade, que essa palavra ela possa trazer um despertamento e um avivamento a você melhorar o seu relacionamento com a fonte. Vá na fonte, não vai no poço. Fique com Deus, que Deus te abençoe.